Bem, boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 11 de dezembro de 2025. Nesse horário, das 18h30, nós realizamos a nossa palestra pública das quintas-feiras. E hoje nós recebemos aqui o nosso irmão Alberto, que vem conversar conosco sobre esse tema importantíssimo. Esse tema está no livro Rumos Libertadores, de Joana de Ângeles, né? No capítulo, vou olhar aqui rapidinho, ó, no capítulo 6, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E capítulo 6, eu vou abrir aqui rapidinho, que eu estava aberto e eu fechei. Item 8 é o último item do Evangelho, né? Que trata das instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade. Então, no livro Rumos Libertadores, a Joana faz uma menção a esse item 8. Eu vou ler só um pedacinho. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Esse é um trechinho desse item 8, né? Do capítulo 6 das Instruções dos Espíritos, Advento do Espírito de Verdade. Mas antes da gente começar, e o tema é Não Desistas. Eu vou pedir para a nossa irmã Carmen Matos fazer a leitura do preparo e a nossa prece, e depois iniciamos nosso estudo. E, Alberto, você tem até 7h20, tá? Tá bom, 7h20 para fazer suas considerações. Se quiser compartilhar alguma coisa, vou sim, vou sim. tá? Fica à vontade. Carmen, a palavra está com você. Tá bom. Boa noite a todos e preparem desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E a página aberta tem como título Conter os Impulsos. E ele nos diz assim: se alguém te bate de frente e diz palavras que não mereces, não hajas sob o domínio do impulso. Conta até 10 ou até 100 e deixa a forte emoção se esvair. Se ainda restar mágoa, procura extingui-la e compreende as razões do adversário. Do que te contraria e faz sofrer, nasce a experiência, a alegria de ser forte nas horas difíceis e a oportunidade de conquistar o coração adversário com o bom exemplo. Os outros precisam da paz que sai de ti. Domina-te e ajuda-os. É na hora da prova que aparece o valor do espírito. Então, um desafio para nós todos aqui, que somos impulsivos. Jesus possa abençoar essa nossa noite de estudo, nesse momento em que o Evangelho pulsa forte em nossos corações. Abençoe nosso amigo Alberto, que veio com tanto prazer, tanta vontade de nos ajudar aqui a mais uma vez entender esse Evangelho de Jesus. Que Jesus abençoe o nosso amigo, sua família, abençoe a todos nós aqui presentes e que nós possamos estar atentos à lição de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu vou passar a palavra aqui para o nosso irmão Alberto. Alberto, a palavra está com você. Que Deus te abençoe e continue a abençoar a todos nós. Bem, boa noite a todos. Agradeço à Casa de Francisco de Assis, ao Cefa, por essa oportunidade, né, que a gente sempre comenta, né, todos os palestrantes, e é pura verdade. A gente, quando se volta para um estudo, a gente ganha muito com ele. É uma oportunidade de a gente se aprofundar num tema e a gente sempre sai mais fortalecido após esse estudo. Então, cada convite que a gente recebe, né, cada tarefa que a gente abraça, acaba sendo uma oportunidade que a gente tem de
se debruçar por um tema que é sugerido e a gente buscar, né, sempre nos nutrir, a gente sempre se nutre com esse estudo que a gente acaba realizando. E então eu vou compartilhar com vocês o nosso estudo de hoje. Vou abrir aqui. Deixa eu ampliar aqui, peraí. Vai lá embaixo do caderninho. Não, tá tudo bem. Eu já é porque eu fiz a aplicação e eu tenho que me aproximar mais da tela. Tá Então ótimo. o nosso livro de estudo, né, como o Rose comentou, é o livro de Joana de Ângeles, Rumos Libertadores. E o nosso estudo de hoje, ele é referente ao capítulo 17. É o capítulo em que tem como título Não Desistas. Esse, esse texto, né, esse capítulo, ele está baseado no capítulo 6, né, do Evangelho, item 8, né, o Consolador Prometido, capítulo 6, item 8 é o capítulo em que esse estudo está baseado. E na introdução do livro, Joana de Ângeles, ela vem fazendo, né, um comentário geral do mundo que a gente está vivendo, das questões que estão se dando na nossa sociedade, né, do mundo hoje contemporâneo, e ela comenta, e eu coloquei aqui o primeiro slide, da seguinte forma, um determinado trecho dessa introdução que está no capítulo 17. Ela diz assim: há rumos que conduzem aos altiplanos onde se desdobram paisagens ricas de beleza. Há rumos que levam às ásperas e tortuosas baixadas onde proliferam miasmas, sombras e morte. Há rumos em Dédalos, e aí eu fui pesquisar o que é Dédalos, eu falei, o que será Dédalos? Emaranhado de caminhos. Peraí. Emaranhados de caminhos. Então, há rumos em Dédalos, emaranhados de caminhos, que transportam para lugares nenhuns, produzindo fundas decepções. Rumos e rumos. Uns são rumos que escravizam, outros rumos libertadores. Faz imperioso saber-se qual a meta que se persegue, a fim de escolher-se o rumo por onde avançar. Então, nessa introdução, ela faz um apanhado do mundo contemporâneo, né, das opções do homem no mundo hoje, e ela comenta nesse trecho sobre os rumos que cada um de nós, que são rumos, né, que vão nos levar ao equilíbrio, à paz, ou há rumos que podem nos conduzir ao desequilíbrio e, muitas das vezes, a situações assim que vão nos gerar muitos conflitos. Então, tudo vai depender, né, das nossas escolhas, do nosso bom uso do livre-arbítrio. Então, eu gostei quando ela nos traz nessa introdução do livro, né, esse alerta sobre qual rumo que nós estamos tomando. E aí você vê nessa foto ao lado, pesquisada,
que você tem vários rumos. Você pode pegar um lado, pode pegar outro, mas nós que estamos aqui reunidos com o propósito sempre de nos melhorar, de nos aprimorar, de nos transformar interiormente, a gente sempre busca o rumo de Jesus, o rumo que vai nos conduzir à transformação moral, ao aperfeiçoamento íntimo, porque daí nós vamos estar caminhando com a opção de caminhar, né, procedendo de acordo com as leis de Deus. Então, está em nossas mãos as opções que fazemos na vida. E as opções que fazemos na vida vai nos dar a paz ou vai nos dar o desequilíbrio, né? Vai nos dar os desgostos, as amarguras, então tudo está nas nossas mãos. E nessa primeira fase do texto, do capítulo 17, né, que é Não Desistas, que é um texto assim muito legal, muito interessante de Joana de Ângeles, que é um estímulo de todos nós, é um estímulo para todos nós diante das adversidades da vida. E pelo nome a gente já vê, né? Não desistas. Então, nesse primeiro trecho, ela diz assim: imperioso, quão inadiável o teu esforço pela renovação espiritual. Então, a gente já viu que a gente pode ter vários caminhos. E para a nossa renovação espiritual, através dos nossos estudos no Cefa, em todos os lugares que a gente faz estudo, de todos os livros que a gente estuda, de tudo que a gente pesquisa e busca, nós estamos sempre buscando o nosso crescimento como espírito, a nossa renovação espiritual. Então, para essa renovação é necessário o esforço. E ela continua: todavia, não te aborreças, nem desanime quando defrontado por dificuldades e fracassos. Evolução é empreendimento de longo porte, não se alcança de improviso. Então, a evolução, ela um, um longo caminho. Nós somos espíritos imortais. E nós sabemos que, como espírito que somos, já reencarnamos várias vezes e vamos reencarnar muitas outras vezes. A gente sabe que hoje a gente planta para colher amanhã. Então, o que que nos compete? Plantar bem, cultivar o bem, fazer o melhor possível moralmente, para que nesse percurso todo evolutivo a gente possa então o quê? Amealhar caminhos mais seguros, né? Porque a gente sabe que o nosso o nosso caminhar é evolutivo, é um empreendimento de longo porte. Então, para nos fortalecer nesse item que Joana nos trouxe, eu pesquisei no Livro dos Espíritos, quarta parte, capítulo 2, da Penas e Gozos Futuros, a questão 985. A questão 985, Kardec pergunta aos espíritos: constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Então, a gente sabemos que estamos no mundo de provas e expiação. Tem mundos primitivos, até inferiores ao nosso. Mas vamos nos localizar no nosso mundo de prova e expiação. Tem alguma recompensa reencarnar num mundo como o nosso, grosseiro? E aí os espíritos respondem: é a consequência. Opa, desculpe, gente. Eu estou tocando na tecla aqui. É a consequência de sua depuração, porque a gente, cada vez que vai reencarnando, a gente vai se depurando. Porquanto, à medida que se vão depurando, nós, como espíritos, vamos nos depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que tenham despojado totalmente da matéria e livrado de todas as impurezas, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Nós sabemos que nós somos espíritos perfectíveis,
Então, nós estamos no nosso processo de aprendizado para chegarmos, né, a aproveitarmos a nossa evolução e no nosso processo evolutivo de aprendizado, a gente poder se depurando de nossas impurezas, nos desmaterializando. E conforme nós vamos nos desmaterializando, nos desapegando das coisas efêmeras do mundo e valorizando as coisas do espírito, nós vamos então galgando mundos mais elevados até atingirmos, com certeza, ao longo do tempo, somos espíritos imortais, a condição de espíritos puros. E aí estaremos em mundos muito mais evoluídos. Então, tudo, desculpe, gente, espera aí. Tudo, então, vai depender do quê? Das nossas escolhas, de fazermos o melhor possível agora nesta reencarnação, para irmos nos depurando e podermos galgar mundos mais felizes. E na Gênesis, no capítulo 18, são chegados os tempos, item 20, é colocado o seguinte: hoje a humanidade está madura para lançar o olhar a alturas antes nunca entrevistas, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que outrora não compreendia. Então, hoje, a nossa humanidade já evoluiu, né? E estamos em condição de compreender muito melhor, né, o que nós compreendíamos há 2000 anos atrás. Quando Jesus veio com a sua mensagem, ele não pôde nos trazer todo o conhecimento, porque nós, como humanidade, não estávamos preparados. Mas hoje, 2000 anos depois, apesar de ainda sermos assim, muito calcetas de não ter ainda nos aplicado como deveríamos, mas já estamos no caminho, nós já compreendemos muito mais coisas. Por isso, ele sabia que o nosso processo é lento. E ele disse: o Consolador prometido irá chegar, porque ele não podia revelar tudo de uma vez, e que viria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, para nos trazer, através dessa doutrina espírita, aquilo que precisava ser completado do seu conhecimento. Então, hoje, nós temos mais acesso a um conhecimento mais amplo, por quê? O véu foi tirado, né? Os obstáculos do esclarecimento foram purificados, os obstáculos foram retirados. Hoje a gente tem um esclarecimento, um discernimento maior e temos condições de compreender mais o nosso propósito, o nosso caminho. E ele continua: a geração que desaparece levará consigo seus erros e preconceitos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideais mais saudáveis, imprimirá ao mundo o movimento ascensional, no sentido do progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução da humanidade. Então, a cada geração, novas ideias vão surgindo com espíritos que também vão surgindo. E nós, hoje, estamos aqui encarnados, recebendo novas gerações e temos que nos adaptar às inovações do momento no sentido moral, acompanharmos o avanço moral, para não ficarmos atrasados nessas conquistas dos novos espíritos que chegam, trazendo nova ideia ecológica, novas formas de entendimento político, de entendimento econômico, de formas de organização da sociedade. Hoje, novas ideias estão surgindo e as antigas vão ficar para trás. Portanto, a gente tem que acompanhar os avanços, buscando o nosso aprimoramento moral e conhecimentos novos que estejam de acordo com esses novos tempos que estão chegando. Porque, como diz o título, são chegados os tempos, a mudança está aí
E quem ficar na retaguarda da mudança vai ficar fora do movimento. Então, o movimento no bem, o movimento no movimento do amor em ação, das grandes causas, são os movimentos que lentamente estão vindo com as novas gerações. E a gente tem que estar envolvido nesse propósito, buscando ter um esclarecimento que possa acompanharmos todo esse processo evolutivo que está se dando na nossa humanidade. E aí continua Joana de Ângeles. Se cais, recomeça a marcha. Ninguém tem o direito de acusar-te o aparente fracasso nas tentativas. E aí eu trouxe aqui esse texto aqui para a gente poder analisar esse texto de Joana de Anjos, onde ela diz: se cais, recomece a marcha. Não tem aquele ditado, né? Caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Caiu, segue a marcha, vai em frente. Ninguém tem o direito de acusar-te o aparente fracasso, porque cada um está no seu processo de aprendizado. O nosso processo de aprendizado, para a gente fixar o aprendizado, é de erros e acertos. Então, ninguém não pode nos acusar de algum fracasso, haja visto que todos nós, neste mundo de prova e expiação, está no erro e acerto, buscando sempre buscar o aprendizado. Então, ela diz: nesse caminhar, se caiu, se errou, segue em frente, segue a marcha. E aqui nesse texto do José Carlos de Luca, com o título do livro Socorro e Solução, ressignificando o fracasso, ele diz assim de forma muito interessante: o fracasso deve ser o nosso professor, não nosso coveiro. É uma frase de Dennis Whiteley. Ele tem no livro essa frase de Dennis Whiteley. Ou seja, o fracasso não deve ser para nos derrotar. A gente não deve se sentir morto com fracasso, porque senão ele se torna nosso coveiro. O fracasso é a mola propulsora para a gente seguir em frente buscando a superação. E ele continua, o De Luca. Para muitas pessoas, o fracasso se assemelha a uma sentença de morte. Quem experimenta o fracasso se considera morto, ainda estando vivo. O fracasso não pode ser nosso coveiro, isto é, a experiência mal-sucedida não pode sepultar os nossos sonhos. Isso é pura verdade. Fracasso também não significa a derrota final. Ele apenas sinaliza que, no momento, nossos sonhos foram adiados para o futuro e não cancelados definitivamente. O verdadeiro fracasso que alguém pode experimentar é julgar-se fracassado por toda a vida. Fracasso é adiamento, não derrota. Então, esse texto de De Luca, ele nos traz uma janela muito boa para quando a gente lidar com alguma coisa, uma vicissitude, um revés na vida, a gente perceber que não é uma derrota. Aquilo ali faz parte do nosso processo de viver, de aprendizado. Quem fracassou uma vez está muito preparado para a vitória do que aquele que nunca tentou. A vitória pertence não àqueles que nunca erraram, mas àqueles que nunca desistiram, apesar dos erros que certamente experimentaram. Então, aqueles que nunca desistiram têm sempre mais chance de continuar as suas experimentações, as suas experiências, e, no fim, conseguirá o domínio de si mesmo e conseguirá vencer-se a si mesmo e conseguirá o domínio da situação e o aprendizado. Admitir que somos seres em processo de evolução, que sabemos algumas coisas e desconhecemos outras, de modo que o erro faz parte desse processo. É o caminho que fará do fracasso o tijolo do sucesso que a vida nos reserva. Você vê como é que esse texto é rico, né? Como ele dá uma ressignificação verdadeira, como o título diz, do fracasso.
Porque muitas das vezes, diante do obstáculo, do revés ou de um erro, a gente às vezes se deixa, né, cair no desânimo, se sente derrotado, e, e De Luca diz: não. Tudo faz parte do teu processo evolutivo, tudo faz parte da tua caminhada. Segue em frente, como diz Joana no texto dela. Recomeça, siga a marcha. Então, isso é bom para a gente sair fortalecido com esses textos e perceber que cada tropeço que a gente tiver, a gente tem que saber que a gente tropeçou, conserta o rumo e vai em frente. É preciso que não paremos de tentar até acertar. Porque o até acertar é quando? Quando a gente fixa o aprendizado. O aprendizado, a gente que estudou pedagogia, muitos que estudaram pedagogia, sabe que todo aluno, todo professor precisa dar exercício para o aluno. O exercício é o quê? Ele vai, faz exercício, acerta, erra, erra, acerta. Depois de um certo tempo de errar e acertar, o aprendizado é fixado e a vida é a mesma coisa. A gente erra e acerta, a gente erra e tenta corrigir o caminho, a gente erra, tenta acertar o rumo. E chega um momento em que a gente tem o autocontrole e passa então a ter o domínio daquele aprendizado diante de cada situação da vida. E aí ela continua. Não coloque numa lista os momentos infelizes que te somam aflição. Fazes exatamente o contrário, adicionando os pontos positivos que enxerga pelo caminho das experiências vencidas. Assim, não te desanime com as quedas, os conflitos, as oscilações lacerantes. Dificuldade é teste para avaliação de conquistas na escala de valores humanos e sociais. Então, ela sempre traz assim um incentivo para nós, né? Ela sempre diz: não observa, não enfatiza o momento difícil. Coloque, então, os momentos mais positivos em primeiro lugar. Não coloque a negatividade, não pense negativamente em relação aos fatos. Tudo faz parte do nosso aprendizado. Qualquer vivência, qualquer experiência é válida. Não existe experiência negativa, existe experiências. E quando a gente olha pelo ponto de vista positivo de que tudo valeu a pena, porque foi mais um aprendizado que adquirimos, nós vamos seguindo em frente, sem desânimos, sem quedas. E aí, num texto de apoio do livro do Espírito de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, no livro Rumo Certo, ele nos traz esse seguinte texto: uma visão mais otimista. Olha o que o Espírito Emmanuel traz para nós. Emmanuel, sempre muito lúcido, né, muito esclarecido, ele nos traz o seguinte: provas, aflições, problemas, dificuldades se erigem na existência. Então, toda a nossa existência é de provas, aflições, problemas e dificuldades, como sendo patrimônio de todos nós. Todos nós passamos por provas, aflições, problemas e dificuldades. O que nos diferencia uns diante dos outros é a nossa maneira peculiar de apreciá-los e recebê-los, ou seja, a nossa maneira de encararmos as provas, aflições, problemas e dificuldades. No atual estágio evolutivo que nos encontramos, ainda diante da falta de maturidade espiritual e consciência plena de que somos herdeiros do que fizemos ao longo do tempo, com frequência permanecemos no pessimismo, na lamentação, mesmo observando diariamente imensa quantidade de acontecimentos positivos. Então, Emmanuel vai nos trazer que no nosso processo evolutivo, nós, né,
como ainda imaturos espiritual e consciencial, ainda temos essa maneira de olhar de forma pessimista e com lamentação. Mas se observarmos, né, muitos fatos que acontecem nas nossas vidas, mesmo sendo fatos difíceis, têm o seu lado positivo, porque nos acionam para frente. É incontestável que estamos mergulhados em grandes desafios, obstáculos e situações desagradáveis. No entanto, não podemos ignorar os inúmeros benefícios e oportunidades valiosas que a vida nos oferece, para que, com esforço, superemos os momentos menos felizes, rumando na direção segura da prosperidade. Então, dependendo do nosso ponto de vista de olhar as coisas, os desafios, obstáculos e situações desagradáveis, nós vamos então ter um rumo de maneira em que podemos ir para a prosperidade, por uma direção próspera ou por uma direção de desgosto, de desânimo. Então, tudo depende de como a gente olha os fatos da vida. E se olharmos sempre como tudo, sendo uma experiência valiosa, que faz parte do nosso processo de viver, que tudo vai acrescentar ao nosso arquivo pessoal, experiência que vão nos amadurecer espiritualmente, tudo é válido. E Joana de Ângela, então, nos traz: mede-se o cristão de acordo com suas conquistas morais, os seus ideais em pauta. Naturalmente que os espíritos decididos à luz estão, por enquanto de início, decididos por conquistá-la. Com esforço e insistência, adicionando realizações, jamais permanecem no ponto de partida, conseguindo estar melhor do que antes, embora no ruído estrondoso das lutas que se deem conta disso. Tem uma companheira nossa que sempre diz que nós estamos na última versão, na melhor versão, não é isso? A gente não escuta sempre isso, que nós estamos na nossa melhor versão. Ora, nós estamos na nossa melhor versão por quê? Porque é a versão com mais experiências, é, com mais maturidade espiritual. Então, as nossas conquistas morais vão se dando nesse processo, né, lento, porque nós vamos ser medidos de acordo com o quê? Com as nossas qualidades morais. Nós, quando desencarnarmos, o único tesouro que nós vamos levar é as nossas conquistas morais. Então, a luz que nós podemos acender dentro de nós, cabe a nós corrermos e construir esse caminho de luz na direção das leis de Deus. E que a gente possa, então, com esforço e insistência, adicionar valores novos, atos, proceder valiosos, né? Que a gente possa, então, ter um conjunto de ideias mais evoluídas, com mais consciência, de acordo com as leis de Deus, para que a gente possa, então, permanecer, né, sempre rumando no caminho sempre do bom resultado, né, de que a gente possa, então, nas nossas lutas, a gente superar todas as nossas adversidades. E aí, no livro de Adenauer Novaes, Psicologia do Evangelho, o Adenauer, nesse texto, O Caminho da Iluminação, ele nos diz assim: o caminho da iluminação é uma meta incansável numa única existência. Então, para a gente é um consolo, né? Porque a gente não pode querer nos tornar anjo numa encarnação. A gente sabe que nós estamos ainda dando os passos para chegarmos a um dia à condição de espírito puro. Nós somos perfectíveis. E nesse processo, vamos precisar de muitas experiências reencarnatórias. Mas cada experiência deve ser melhor aproveitada para que a gente possa ter um melhor resultado. Então, o caminho da iluminação é uma meta incansável numa única existência. Não implica tornar-se perfeito,
mas caminhar na direção do conhecimento de si mesmo. Tinha que ser Adenauer, né? Ele tem sempre esse aspecto psicológico, né? Lúcido, né? De que ele nos traz para a gente caminhar na direção do conhecimento de nós mesmos, que é o autodescobrimento, o autoconhecimento. Se a gente não se conhecer, como é que a gente vai saber o que deve ser corrigido, o que deve ser superado? A caminhada do espírito na busca de si mesmo requer otimismo e confiança. E otimismo nas nossas opções e confiança em nós mesmos, né? Nossa caminhada é preciso ter coragem, disciplina e certeza de que o processo é pessoal e intransferível. Ninguém pode fazer por nós. A vida nossa, quem tem que dar conta é cada um de nós, é espírito a espírito, individualidade a individualidade. A minha conquista é uma, a sua é outra, mas nós podemos nos juntar para um auxiliar o outro nas nossas conquistas, mas a conquista é individual. Ninguém crescerá por ninguém. Iluminar-se é ter confiança em si mesmo, é trilhar nos próprios passos a estrada que a vida oferece, procurando enxergar os outros como companheiros de viagem. É compartilhar a própria vida, colocando-a a serviço de Deus junto à humanidade, em favor de si e do próximo. Então, colocando, né, compartilhando a vida em benefício da humanidade é o amor em ação, né? Que é a caridade. Somos todos caminhantes ao nos colocarmos em busca da realização interior, motivados pelo desejo de encontrar o significado da própria existência. Ao nos criar, Deus implantou a luz divina na intimidade de cada um de nós. A busca dessa dimensão divina é a luz que serve de guia à nossa existência. E sendo Jesus a luz do mundo, só o tendo como modelo e guia é que lograremos localizar o reino dos céus dentro de nós. Então, nessa nossa caminhada da iluminação, quando colocamos Jesus, que é o nosso guia e modelo, nas nossas vidas, nós temos condições, então, de acender essa luz interior e caminharmos na direção do quê? Da edificação do reino de Deus em nosso íntimo, ou seja, daquilo que está já latente dentro de nós, que é o caminho que nos permite edificar o reino dos céus em nosso íntimo. E aí Joana de Ângeles continua: não goteje a todo instante os momentos infelizes. Opa, esse eu já li, né? Não. Não goteje a todo instante os momentos felizes que te desequilibram, mesmo que esteja sobre o ruído estrondoso da tempestade. Recorda o claro céu que está acima das sombras. E se tudo parece te diminuir ou atormentar-te, atente a Jesus. Estás convocado à libertação. Se tombas, não te detenhas na queda. Se te desanima, avança mesmo debilitado. Então, Joana de Anjos, com a sua palavra, sempre nos traz uma maneira de incentivar, de nos colocar sempre na condição de superar aquilo que se apresenta em nossas vidas. E aqui nesse trecho do Evangelho, né, do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 18, o bem e o mal sofrer, né, é dito o seguinte: quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. O rico, o pobre, qualquer condição que você esteja, todos aqui estão sofrendo as agruras da vida, as adversidades, os reveses. Todos nós estamos suscetíveis a isso, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta.
Deus vos recusa consolações, desde que vos faltem coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. A prece nos eleva vibratoriamente, mas a fé é que nos foca em confiança em Deus, né? O fardo é proporcionado às forças, que Deus não nos dará um fardo que não podemos carregar. Aquilo que se apresenta nas nossas vidas é aquilo que a gente pode ter forças de suportar. Então, o fardo é proporcionado às forças. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Então, de acordo com a nossa resignação e a nossa coragem, será a nossa recompensa. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Lacordaire. Então você vê que Lacordaire nos traz, né, o entendimento do bem e mal sofrer. A vida é feita de situações difíceis que se apresentam muitas das vezes. E a gente, então, diante das adversidades, dos reveses da vida, dos obstáculos, a gente tem sempre que buscar com ânimo a superação desses obstáculos, para assim podermos estar sempre apto a seguir em frente e não nos desanimar, não perder o ânimo de maneira nenhuma diante das circunstâncias que surgem em nossas vidas. E aí, Joana de Anjos também continua. Quem empreende ansioso por amplidão numa escalada, então ela aí já vai comparar a nossa caminhada a uma caminhada, né, em direção ao, como se a gente estivesse caminhando em direção ao topo de uma montanha. Quem empreende ansioso por amplidão numa escalada a difícil montanha de grande altura, que parece inatingível, não poucas vezes se sente impelido à desistência, ao defrontar-se com os obstáculos e problemas, padecendo as exigências da marcha. E muitas das vezes, então, a gente, quando vai subindo uma grande montanha, a gente vai encontrando dificuldades nesse caminho. E se a gente desanimar, né, diante dos problemas e dos obstáculos, nós vamos ter muito mais dificuldade de atingir a nossa meta, o cume da montanha. Todavia, se prossegue ao atingir o cume, ao fitar os infinitos e luminosos horizontes ao longe, tudo esquece, a fim de festejar a beleza e recordar a aventura que encanta sua alma no momento feliz. Então, se você prossegue e consegue atingir a tua meta, ou seja, o cume da montanha, nós vamos então ter condições de fitar os infinitos e luminosos horizontes. Quando a gente sai do sopé da montanha, da baixada, e consegue subir e chegar ao cume, a gente tem uma visão muito mais ampla, a gente tem como fitar os infinitos e luminosos horizontes. E aí a gente tudo esquece dos obstáculos vivenciados, porque a gente atingiu a meta, a gente conseguiu chegar no topo. E aí nós vamos festejar a beleza desse momento de termos atingido a nossa meta e vamos recordar tudo que a gente viveu, as aventuras que nós passamos para chegarmos a esse ponto do cume. Então, no site pensador.com tem esse pensamento. Embora sozinho, continue a caminhada. Se todos o abandonarem, prossiga a sua jornada. Se as trevas crescerem em seu redor, mais uma razão para que você mantenha aceso a pequenina chama de sua fé. Não deixe que a luz te apague, para que você mesmo não fique em trevas. Ilumine com sua luz as trevas que o circundam. E aí você vê na figura ao lado, né, o caminhante, e ele praticamente está vendo a meta dele, que é o cume da montanha, e você imagina, nesse ponto que ele se encontra, quanto caminho ele tem que seguir até o cume e quantos obstáculos ele vai ter que seguir. Agora, no texto aqui do Pensador, ele diz:
mas caminha com fé, para que você possa então chegar no topo, né, da montanha e atingir a sua meta. Mas caminhe com luz, ilumine-se, porque a gente sempre vai encontrar, como diz aqui, as trevas, ou seja, a maldade, a maledicência, né? As discórdias, os conflitos, porque nós lidamos com seres humanos ainda imperfeitos. Então, a imperfeição está à nossa volta, mas a gente tem que seguir a nossa caminhada, então nós não podemos nos abater, nós temos que seguir com fé, buscando sempre a nossa meta, que é atingir o ponto de aprimoramento moral, aperfeiçoamento íntimo, sabendo que tem que vencer todas essas dificuldades em torno. Então, Joana de Ângeles vem nos trazer: a tua dor é a montanha desafiadora que te concederá beleza e infinito crescimento. Paga o tributo da tua futura glória agora, quando estás na baixada, nas tentativas primeiras. Então, ela diz que a nossa dor, tudo que acontece em nossas vidas, é a montanha desafiadora, é a nossa meta que a gente tem que atingir. Nós temos que subir no cume da montanha. E nesse caminho de seguir no cume da montanha, na direção do cume da montanha, nós vamos ter dores, desafios, né? Mas esses desafios vai nos trazer, quando caminharmos e atingirmos a nossa meta, a beleza, o infinito crescimento. Então, que a gente pague agora na nossa caminhada, né? Tudo que for necessário, passe pelas dificuldades, enfrente, supere, para que a gente possa futuramente atingir a glória. E quando a gente estiver no cume, ou seja, em patamares de conquistas espirituais mais elevadas, a gente vai ver que tudo que passou na baixada nos levou ao cume da montanha. Então, nesse trecho aqui do Evangelho, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, a paciência, item 7, nós temos o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vós fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Então você vê como é rico, né, esse texto que nos esclarece, nos coloca sempre numa posição de entender a dor de forma positiva, que vale a pena você passar pelas coisas da vida sabendo passar, mas que a gente sabe que ao passar pela dor a gente está conseguindo amealhar experiências que vão sempre nos colocar numa posição mais adiante. O espírito amigo. Nesse trecho, Joana diz: descobrirás logo mais porque Jesus, sendo puro, aceitou a afronta, a zombaria e o sacrifício, para do alto da cruz atrair todos nós. Insiste, não temas,
Não desistas, não desistas. O amanhã que hoje começa é teu momento de ventura. Supera o ar do instante e prossegue, embora chorando, sorrindo. Então você vê que Joana de Andes sempre traz essa palavra, né, de incentivo, de força moral, né, de nos colocar sempre nos incentivando a seguir em frente, apesar das dificuldades, das dores da vida. E aqui no site agendaespíritabrasil.com.br, esse texto nunca desista. A desistência surge, às vezes, como uma solução nos momentos graves de nossas vidas. Nestes momentos difíceis, não se esqueça da reflexão e da prece. A reflexão pode nos levar à calma, tão necessária nesses graves momentos. Por meio da prece, podemos abrir uma porta de oportunidades criadas a partir da esperança e da fé. A prece nos traz o acalento da presença de espíritos sublimes, enganjados na tarefa singela de nos amparar e nos intuir na direção das ações adequadas ao grave momento. Só nós podemos abrir as portas para que o apoio do plano espiritual possa agir em nós. Esta abertura pode ser dificultada se estivermos imersos no desânimo. É importante caminharmos com confiança, a fim de permitir que o apoio chegue até nós. Por fim, não desistir pode significar, em outras palavras, progredir sempre, sempre. Nunca desista. Então, você vê que nos momentos difíceis, que a gente pare para refletir, para fazer uma prece, né? Se de repente numa situação da vida nos exige algo, como diz Chico, enche a boca com água para poder pensar, refletir, saber a melhor forma de agir. Então, esse é o momento da reflexão. Diante da vida, reflita, relaxe, para poder ter inspiração e se volte para a fé, que a fé vai fortalecer a prece vai fortalecer a tua fé. E aqui, Memei nos traz o seguinte para nós. Confia sempre. Está em Cartas do Coração, capítulo 9, pelo Espírito Meimei. A psicografia de Francisco Cante Xavier. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus, em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade comprima o teu coração e te atormente o ideal, ferindo-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Então, Memei nos traz esse texto consolador, né? Esse texto que nos permite refletirmos que, diante das adversidades, diante dos obstáculos, da dor, das dificuldades, que a gente possa, então, sempre ter o ânimo, o ponto de vista elevado, que a gente possa ter a força de superação para seguir em frente. Então, meus amigos, aqui eu concluo a minha apresentação. Agradeço muito o carinho de vocês, tá? Eu vou fechar aqui
o meu mouse acabou a pilha, a sorte que o meu laptop ele tem a forma manual, e aí eu consegui resolver e dar conta da apresentação aqui hoje. Estou muito feliz, obrigado pela oportunidade e que a gente possa, então, ter outros encontros para que a gente possa compartilhar esses momentos. Obrigado, meu amigo, pelo esse estudo. Foi tão bom que eu acho que eu vou convidá-lo outras vezes para fazer novos estudos da nossa casa em 2026. Estou pensando, vai esperando. Muito obrigado, foi muito bom te ouvir. Realmente, você. Eu até anotei correndo aqui as citações que você fez do Socorro em Soluções, do Rumo Certo, né? Muito bom mesmo o seu estudo, meu amigo. Eu só quero te agradecer pelo seu carinho e trocar conosco as suas experiências, seu conhecimento. Que Deus te abençoe, que você continue colaborando com a nossa casa, é claro que vai continuar, é verdade, porque nós chamamos Eu sempre digo para você que eu sou Lentium, não, né? você Não tinha antigamente o computador Pentium, eu sou o Lentium, né? Então eu sou lento na preparação. Eu já tenho um estudo para março no CEOI, então eu já estou agora, já preparei esse e é óbvio que para muitos, de repente, em 15 dias, 20 dias, resolve, mas eu gosto de um tempo maior para refletir, poder preparar, para poder saber o caminho a tomar, porque a gente às vezes não tem essa desenvoltura que outros têm, né? não Então, a se gente preocupe, não se preocupe. Daremos a você o tempo necessário. Que Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigado pelo seu estudo. Foi muito bom mesmo. Bem, meus irmãos, estamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Retornaremos agora segunda-feira, né? Com nossas palestras. Só não teremos palestra dia 25, porque dia 25, quinta-feira, é Natal. Então, não teremos palestras. Mas, fora isso, até o retorno, que vai acontecer no dia 2 de fevereiro, nós estaremos com as nossas palestras de segunda e quinta-feira, tá? Então, para a gente encerrar aqui o nosso estudo de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Cris. Cris, minha amiga, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Eu posso. Anteontem, um dia desse, você pediu para eu fazer. Eu falei, eu acho que ela vai pedir para mim de novo. Obrigada. Agradecemos a espiritualidade pelo carinho de conduzir o nosso irmão ao estudo e que veio de encontro aos nossos corações. Agradecemos aos mentores de cada um de nós por nos intuir a estar aqui nessa sala virtual, que traz coisas boas para os nossos corações e principalmente para a doutrina. Que possamos estar sempre abertos para os aprendizados, para os conteúdos da doutrina e para o bem. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos nos despedindo aqui, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos fortaleça. Segunda-feira estaremos de volta, continuando os nossos estudos. Alberto, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar conosco aqui estudando. Ó, E um eu beijo para a agradeço muito o família, carinho de vocês e o convite. um beijo aí para a Regina, para todo mundo. Tá bom, muito obrigado. Um Fiquem em abraço a paz, meus todos. irmãos, que Deus abençoe a todos nós.